Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre educação profissional com ênfase no ProEja. E para debater esse tema, eu tenho aqui comigo a professora Edna Castro Oliveira. Ela é professora doutora na área de educação da Universidade Federal do Espírito Santo e vai conversar exatamente sobre um balanço e as perspectivas desse ProEja, do projeto. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. É um prazer tê-la aqui conosco para debater esse tema, né? Obrigada. Professora, na sua área de pesquisa, contemplam temas voltados para o EJA e para a educação profissional, né? Que tipo de pesquisas nessa área foram feitas ao longo da sua trajetória acadêmica? Então, nós temos envolvimento com a pesquisa nessa área a partir de 2007, né, quando o ProEja, enquanto Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional, é lançado, né, por iniciativa, por indução do Ministério da Educação, e a partir daí a universidade é chamada a participar por meio de apresentação de editais, né, submissão de projetos para atender um edital, o edital da CAPES, edital 3 de 2006. A partir desse tempo, a gente é envolvido no momento que a gente apresenta um projeto em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, na época antigo Cefet ainda, e tendo o projeto aprovado, nós passamos a compor, junto com outras universidades, uma rede de pesquisa nacional que tinha como objetivo um programa de apoio institucional à pesquisa, né, nessa área, que tinha como objetivo fomentar a pesquisa na pós-graduação, principalmente, né? A primeira vez que a gente tem a possibilidade de financiamento para pesquisa na pós-graduação, focalizando essa relação EJA e educação profissional. A partir daí, a gente tem um compromisso, que eu diria, ético e político com a continuidade dos estudos, o início e a continuidade dos estudos, né, pela mediação da formação de mestrandos, doutorandos envolvidos, né, conosco nesse trabalho. No primeiro momento, a gente trabalhou muito voltado para a formação de professores, já que o ProEja ele veio com uma ênfase de articular elevação de escolaridade, tendo em vista o déficit educacional para atender a escolarização da juventude, principalmente sem a educação básica, né, sem ensino fundamental com ensino fundamental, mas sem ensino médio completo, né, e a ênfase nesse público, né, no atendimento dessa população, dá conta também, na própria formulação do programa, de que a rede federal não tinha, né, experiências de oferta no atendimento dessa população. Então, era preciso formar professores. Então, você tem uma articulação entre a elevação de escolaridade, a formação de professores e a pesquisa, com ênfase no acompanhamento desses grupos, então, dos grupos de professores e acompanhamento da formação do professor e dos estudantes que passaram a acessar os institutos federais a partir daí. E, na verdade, para o EJA tradicional, por exemplo, pode ser ofertado tanto pela iniciativa pública como privada, né, professora? No primeiro momento, o locus de oferta do ProEja foi uma escolha muito, assim, a deliberação de ter os institutos como o locus principal da oferta, no sentido de alavancar uma oferta de educação profissional e EJA de qualidade, tendo em vista a chamada excelência da rede federal, né, e a reconhecida excelência da rede federal, mas nesse momento colocando essa excelência para receber uma população que é invisibilizada pela sociedade, né? Que é tida como menos incapaz de dar conta fora da faixa. Então, assim, um desafio muito grande que se colocava para a rede. Quer dizer, com a reformulação
a ampliação, né, da oferta a partir do decreto 5.840, então as redes estaduais e também o Sistema S passa a ser também o espaço para a oferta dessa proposta. Mas segundo a sua abordagem e pesquisas, a gente tem experiências positivas também com essas experiências do Sistema S, então, a rede estadual seria as escolas técnicas estaduais? A rede estadual, os sistemas estaduais, né? Então, as redes estaduais, pelo balanço que a gente tem feito ultimamente, mostra que você teve, num primeiro momento, algumas redes, por exemplo, como a rede do Paraná, que abraçou a oferta da rede integrada, educação profissional, de maneira intensa, né? Nós tivemos o Grupo do Paraná como um dos nossos parceiros, né? Colegas parceiros nesse edital. Então, você teve um impulso da pesquisa e, ao mesmo tempo, uma disposição local de adesão a um programa que vinha para apoiar, né, a oferta na rede estadual, né? No Sistema S, nós não temos dados explícitos, né, do quanto essa oferta é significativa, porque a gente concentrou o esforço pela parceria com o Instituto, e aí eu falo do âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória, na relação com o Instituto Federal. Então, a gente, enfatizando o sistema público, nós sabemos que o Sistema S também passa a fazer a oferta, mas não vemos essa oferta, quando a gente faz o comparativo dos números, fazendo um balanço, entre a oferta pública, né, pública e privada, considerando tanto a oferta presencial como semipresencial, você tem uma diferença muito pequena, né, em termos de 11 mil matrículas no balanço, né? 11 mil e pouco, diferença pouca em termos de números, né, absolutos, assim. E você tem, na rede estadual, principalmente até 2011, uma demonstrativa assim, de uma inserção talvez maior da oferta, né, do PROEJA pelas redes estaduais, né? Só que aí a gente já, com a inserção do Pronatec, que vem depois lançado em final de 2011, a gente passa a ter um refluxo dessa oferta. Um período de consolidação, é isso, do PROEJA? Não, eu diria que nós tivemos um período de implementação até 2011, né? 2007 a 2011 é o período de implementação do PROEJA, né? E nesse momento de implementação do PROEJA, quando a gente tinha pesquisas já realizadas, né, estudos apontando as possibilidades, né? A gente tem o lançamento do Pronatec, que de certa forma desmobiliza ou retira, vamos dizer, né, a possibilidade de uma consolidação em termos de tanto de pesquisa, dos núcleos de pesquisa que estavam inclusive financiamento para esse tipo de pesquisa? Financiamento, sim, com financiamento. Então isso foi um pela primeira vez na história, nós tivemos um edital que apoiou a pesquisa, né, na rede federal, na parceria com os institutos, com as universidades, para incentivar a produção de conhecimento nessa área, EJA e educação profissional. Então você teve aí um impulso muito interessante, para nós é um dos ganhos que a gente considera significativos, porque não ficou aí, a gente prosseguiu buscando a continuidade desse financiamento, né? E nessa continuidade a gente teve um pouco de tempo, né, de insistência. Em 2013, final de 2012, saiu o edital do OBEDU, que é o Observatório da Educação, onde a gente tem ali um eixo voltado especificamente para o financiamento de pesquisas, dando continuidade ao que a gente vinha fazendo no primeiro edital, só que aí já com um número mais restrito de universidades envolvidas, né? Federal de Goiás, UNB e UFES, né?
a gente ultimamente vem trabalhando nessa perspectiva. Professora, então, de fato, esse projeto, né, o Pronatec, ele veio a atravessar negativamente esse tipo de pesquisa, né? Porque quando você oferta cursos de curta duração para um público-alvo que possivelmente é muito semelhante ao ProEja, então, e você, como a senhora citou, já deixa de ter financiamento para esse tipo de consolidação de um projeto interessantíssimo que é o ProEja, você vem de fato, sem panos nem mangas, atrapalhar as pesquisas e a efetivação desse tipo de ensino, não é? A gente considera que impactou, né, o fluxo do que a gente vinha fazendo em termos de estudos, né, porque entre 2012, que é o período nosso de consolidar a pesquisa até 2011, prestar relatórios e insistir numa nova edição, um novo financiamento, você tem o impacto de um outro programa que se torna o carro-chefe, né, da política de educação profissional do governo Dilma Rousseff, e aí a gente é meio que apanhado, né? Apanhado por essa coisa que a gente não esperava, né, mas que vem, não para desanimar a gente simplesmente. Eu acho que é um enfrentamento que a gente teve que prosseguir fazendo para buscar a forma de continuar trabalhando. E, de certa forma, a gente conseguiu, mesmo com todas as contradições e todos os limites que isso possa ter, né? Continuamos pesquisando com essa ênfase no ProEja e na educação de jovens e adultos, né, que é uma área que precisa, né, dada o tamanho do desafio que nós temos entre pessoas que estão fora da escola, não têm educação básica, não frequentam a escola, e quem não tem a educação básica completa, né, mais de 160 milhões de pessoas, né, fora desse acesso, né? Que é um direito universal. É um direito universal. Então, a questão do direito colocada em xeque, né? E a luta que precisa prosseguir nessa direção. E a senhora é um entusiasta do tema, né? Com certeza. A gente vinha discutindo essa questão da universalização do ensino ProEja, né? Então, para alguns que ainda percebem, quem sabe, o ProEja, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, como um projeto social, né? Tendo em vista essa necessidade de garantia do direito universal, de ser um projeto e um programa de integração, um projeto educacional, como é que a gente pode, por exemplo, passar para quem está em casa essa conscientização de que esse ensino, ele é, além de positivo, necessário, ele deve ser garantido por lei? Então, assim, eu acho que primeiro pensar na perspectiva do direito, né? Então, como a educação de jovens e adultos enquanto direito é uma pauta que a gente não pode descuidar dela e que implica uma mudança de mentalidade, né, a compreensão dos gestores, professores, da sociedade em geral, de que nós não podemos considerar a EJA como um trabalho simplesmente vamos dizer, de assistência social, né? Como durante muito tempo se voltou principalmente trabalho desenvolvido por ONGs, por exemplo, né? Como algumas ONGs, dependendo do tipo de ONG, aquela ideia de você fazer caridade, né? Abrindo uma sala de aula de jovens e adultos, né? Por exemplo, essa semana eu tive alguém me perguntando como é que a gente faz para atender as mulheres. Social, quer dizer, né? Olha, nós não trabalhamos mais nessa lógica. Nós hoje temos avançado no campo da perspectiva do direito à educação, o que significa que a educação de jovens e adultos tem que ser assumida como política pública e como uma oferta que integre a política pública das instâncias, dos órgãos públicos que, do ponto de vista dos estados, do município e da esfera federal, são chamados a cumprir o dever do Estado. É dever do Estado ofertar. E é um direito subjetivo das pessoas de buscarem esse acesso. A questão é que muitas vezes, né, principalmente quando nós falamos em relação ao ProEja, não há uma
clareza, eu diria, uma consciência dos sujeitos de que ele tem o direito. Então, a consciência do direito à educação, nós falamos de direito subjetivo, que as pessoas podem acionar, né, acionar o Estado, reivindicando o direito de estudar, mas a consciência desse direito ainda está muito distante. As pessoas não conseguem ainda procurar a escola e reivindicar o direito de estudar com um exercício de cidadania. Né? Então, o primeiro recado eu acho que é um recado para quem é gestor, né? E a gente diz que os gestores, os professores, os estudantes, né? Todos aqueles que estão voltados para essa área, atuam nessa área, constituem as pessoas que a gente espera poder se envolverem nessa luta. Então, é importante que quem assume a gestão de uma escola, gestão em nível estadual ou municipal, tenha a clareza de que esse é um direito, é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Então, é preciso que a gente saia dessa leitura, nessa visão, né, de abrir uma sala aqui ou ali para cobrir, né, fazer uma oferta que seja de interesse, de caridades, vamos dizer assim, né, exercer uma tarefa mais de oferta que não tem vinculação, que não tem continuidade. Então, uma oferta que passou o que era o objetivo de quem está mobilizando a abertura de salas, né, nessa direção, que possa começar a pensar um pouco, refletir sobre a importância de buscarmos a escola, né, e aí entendendo, da escola, né? Entendendo que a educação de jovens e adultos, apesar da ênfase na escolarização que hoje nós temos, para exercício do direito, ela não se restringe à oferta da escola. Então, essa é uma outra lógica que nós temos que pensar. Por quê? Porque nós temos essas pessoas nas mais diferentes localidades, né? Então, você tem o problema de ter a consciência do direito e, por outro lado, o Estado, enquanto ofertante, alcançar essas pessoas onde elas estão. Então, nós temos uma diversidade de públicos, né, de populações que vão, né, desde as populações do campo, né, que você tem uma demanda, pro campo. Uma demanda enorme no campo, né, nas periferias das grandes cidades, né, alcançar onde essa população está. Hoje, a ênfase, por exemplo, na oferta de educação prisional, né, de moradores de rua, alcançar essa população, né, moradores de rua, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, né, então a privação de liberdade, que não é apenas na educação da prisão, mas quem também está em casas, né, que são chamadas casas-abrigos, ou casas que trabalham nessa perspectiva de receber os adolescentes em liberdade assistida, as mulheres que, né, você tem até um programa que o governo também lançou das Mulheres 1000, mas a gente tem as mulheres idosas nos centros de referência da terceira idade, a juventude, que é uma demanda imensa, né, os adultos, idosos e por aí vai. Então, é um público bastante diversificado. Bastante, né, diversificado. Então, como as pessoas com necessidades especiais que também estão chegando, então, esse público está pipocando na educação de jovens e adultos hoje em função da ênfase, né, e da batalha que a gente tem desencadeado. E aí eu queria dizer que nós temos, em nível nacional, um movimento dos fóruns de EJA que tem, de certa maneira, dado apoio, e cada local, né, porque ele está no Brasil todo,
como os fóruns de EJA do Brasil, nos seus espaços, também têm tentado mobilizar nessa direção. E quais são os principais focos de estudo que participam desse fórum? Então, o fórum ele é um fórum que tem a tarefa do acompanhamento da política pública, monitoramento da política pública, né, de interlocução com o Estado, e aí eu diria o Estado, nível municipal, estadual e federal, na discussão das políticas, na tentativa de intervir na formulação e nos rumos, também, né? E nos rumos, né? Então eu diria que tem aí uma série de ações, né, que convergem no sentido de pautar o direito à educação, entendendo que a educação de jovens e adultos ela tem essa dimensão da escolarização e a dimensão da cidadania que não se restringe, né, a uma oferta dentro de 4 paredes, por isso ela é uma modalidade de ensino que seja no ensino médio ou no ensino fundamental, ela precisa ser pensada com foco na população a que ela atende. Como pensar, professora, já que a senhora citou que tem essa questão da diversidade, né, dos públicos, como pensar então, já que a gente tem, por exemplo, um ensino muito fechado, nas disciplinas muito cartesianas mesmo, cada um com seu tempo, carga horária, como pensar nessa diversidade de oferta para o PROEJA, tendo em vista que a gente tem esses tantos públicos como a senhora pensou? Por exemplo, do ponto de vista do currículo, ou do horário de oferta. Então, esse é um desafio permanente para nós, né? Porque todo o tempo você precisa pautar as questões que emergem a partir do locus em que você atua, né? E aqui eu falo da expectativa da nossa experiência em Vitória, né, com a oferta de uma escola específica de EJA no diurno, para atender, uma escola que é criada para atender um público que não se vê frequentando à noite, não pode frequentar à noite, tem as suas razões, né, e procura uma oferta durante o dia, não é? Então, pensar a oferta desse público, então, nessa oferta durante o dia, você tem uma diversidade imensa também de pessoas, né? Com a formação de mulheres na terceira idade, no centro de formação de pessoas de terceira idade, nos locais onde o trabalhador já está, então aquela ênfase de uma escola que a gente vem avaliando isso, né, a positividade disso, o que tem de negativo, mas é uma escola que vai onde o público está, para atender nessa localidade. Então você não tem uma estrutura, um espaço onde as turmas todas se reúnem. É uma oferta onde a escola vai, onde o público está, e ali a sala de aula acontece, dentro das condições que aquele espaço pode oferecer. Só que essas turmas, elas constituem parte da política que está sendo levada a efeito no município. Então, a defesa da política pública, que a gente colocava no início, ela se materializa, nesse caso, dessa forma. E aí, lógico que você tem lá o público de adolescentes em liberdade assistida, você tem o público de pessoas adultas, mais adultas, você tem o grupo de juventude, que a gente não tenta segregar, mas trabalhar na perspectiva intergeracional, no sentido de que eles possam dialogar com os adultos e vice-versa, porque é importante para a formação. Isso constitui o desafio do currículo, porque quando você vai voltar para pensar as atividades que vão ser propostas, você tem que pensar como envolver desde o aluno com necessidades especiais, está naquela sala, o rapaz, o jovem, né, que está vindo de uma demanda de liberdade assistida,
né, os adultos que estão naquela mesma sala. Então, isso constitui para nós permanentemente um desafio que se tenta dimensionar pelo veio da formação continuada. Ou seja, é importante que esse professor ele tenha o suporte, o acompanhamento e o pensar a prática que ele desenvolve de forma permanente, para dar conta de responder como é que esse currículo vai se delineando. Então, você não tem um currículo, eu acho que nós temos que falar em currículos no plural, em função de cada público que demanda. Informações diferentes, né? E formações específicas, né? Se para o ensino básico, técnico, tecnológico, o professor tem que ter uma visão mais complexa, digamos assim, para a formação do aluno no ProEja, aí tem que aumentar um pouquinho então, mais. Isso, quando você vai para o ProEja, nós estamos lá no Instituto Federal vivendo uma experiência interessante agora de busca do professor de área técnica, busca de formação para atuar com o curso que eles estão atendendo. E isso aí é algo assim que para nós é muito importante, porque no início da pesquisa do primeiro edital, o nosso foco era a formação. Só que o não diálogo entre as universidades, no nosso caso é a única universidade pública da região, né, do estado. Então, a nossa primeira batalha foi aproximar do Instituto para começar a fazer o diálogo e tentar trabalhar a formação, né? E a grande questão que nos desafiou naquele momento era envolver os professores da área técnica na formação que o ProEja vinha desenvolvendo. A gente conquistou esse espaço na escola e agora a gente está retomando, pelo veio de iniciativa dos próprios professores de um dos cursos ofertados, só que aí a ideia é que se amplie, né? Buscando formação para dar conta de responder ao desafio que é trabalhar com os jovens e adultos na educação profissional integrada aí. Professora, muito obrigado pela entrevista de hoje. Ok, obrigada a vocês, né? Espero que a gente possa ter trazido alguns elementos para pensar a nossa tarefa e responsabilidade enquanto sociedade, né? Isso, verdade. Você de casa, espero que tenha contribuído também, você que gosta da área de educação profissional, também para essa modalidade de ensino, educação de jovens e adultos. Muito obrigado pela sua audiência. Terminamos aqui mais um programa Educação em Pauta e a gente se vê na próxima semana. Até lá.